Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Nós estamos no capítulo 14, segunda parte, e ele está falando de obsessão. Nós dividimos em duas partes, porque o capítulo é bem extenso, né? Então, aqui nós vamos começar a falar sobre os tipos de obsessão. Então, continuando. Segundo o codificador do Espiritismo, em O Livro dos Médiuns, as obsessões apresentam três tipos principais, que são a simples, a fascinação e a subjugação. Vamos começar pela obsessão simples, lembrando, mais uma vez, que as obsessões são muito sutis, muito sutis. A obsessão simples é a mais fácil de ser curada, pois apresenta-se como influenciações sutis, podendo ocorrer em certos períodos da vida do indivíduo ao longo dos anos, aparentando ser apenas o que se convencionou denominar de gênio forte. Incluem-se também as crises depressivas, as de raiva, humor instável e etc. São pessoas com um temperamento difícil, que estão de um jeito num dia e no outro completamente diferente. Eu acho que vocês devem conhecer pessoas assim, não é? Então, eles chamam de bipolar, né? Mas eu diria que são tetrapolares. Mas continuando. É preciso ressaltar que nem todas estão sob influenciações espirituais negativas. Isto porque a maior parte exterioriza o que é intimamente, denotando até mesmo a necessidade de se educarem. O que desejamos deixar claro é que a obsessão simples ocorre com frequência maior do que se supõe, né? Eu diria que praticamente todos nós temos uma obsessão simples, só precisamos prestar atenção para ela não mudar de patamar. Mas continuando. Neste ponto, é oportuno registrar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos espíritos superiores: seus espíritos, de maneira geral, influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, obtendo a seguinte resposta. É muito importante essa resposta aqui. Muito mais do que imaginas. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né? Então, vejam só como é impactante isso, né? São eles que vos dirigem. Os casos de obsessão simples, de influenciações espirituais sutis, têm boas possibilidades de cura a partir da conscientização do próprio indivíduo, que se interessa, então, em promover uma total reformulação íntima, o que significa elevar o seu padrão vibratório para não sintonizar com as faixas inferiores, aprendendo por si mesmo a rechaçar as ideias desequilibradas, impróprias e que não mais se coadunam com a nova opção de vida, né? Então, isso significa que a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia, né? Pensamentos difíceis, palavrões, né? Excesso de raiva na hora de alguém faz uma pergunta que a gente responde com uma forma muito grosseira. Então, esse tipo de coisa é que diz da obsessão simples. Basta a gente se verificar, basta a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Bom, mas aí nós vamos para outro tipo de obsessão, é a fascinação. É um estágio mais grave e complexo de perturbação obsessiva, apresentando indícios claros de que existe uma presença invisível a atuar na mente da pessoa e a influenciar a sua conduta.
O indivíduo fascinado, via de regra, se julga portador de dons especiais, com uma missão extraordinária, quase sempre de cunho religioso, tornando-se fanatizado pelas ideias que lhe assomam à mente, passando, em decorrência, a fascinar outras pessoas que se sintonizam com ele. A fascinação pode estar associada ao poder, ocasionando sérias e graves consequências envolvendo outras criaturas, e não raro culminando em suicídio e ou morte. Então vejam que a fascinação já é um estágio bem mais avançado, né? E a gente também precisa prestar atenção. Aí o próximo passo é a subjugação. É o domínio completo das faculdades mentais de um encarnado pelo espírito obsessor, podendo levar a graves perturbações, pois a entidade passa a comandar-lhes as ações. Frequentemente é identificada como loucura. Atualmente o termo loucura tem sido substituído por transtorno psicótico, englobando sérios distúrbios mentais irreversíveis. Kardec adverte que muitos considerados loucos são, em realidade, obsediados, ressaltando-se sempre os casos daqueles que são portadores de distonias psíquicas, como é o caso de esquizofrenias, psicoses, paranoias, e que não apresentam perturbações de caráter espiritual. Embora esta ressalva, é imprescindível assinalar que nesses todos anos de experiência com atividades mediúnicas, especialmente na área de obsessão e desobsessão, raramente encontramos um caso de distúrbio mental que não esteja associado a algum tipo de interferência espiritual negativa, né? Então, portanto, a gente pode imaginar que a grande maioria desses distúrbios mentais estão junto com as obsessões, né? Porque os espíritos inferiores aproveitam essa situação. Agora ela vai dar alguns exemplos aqui. Vejamos o caso de Enoque, que nos procurou há aproximadamente 10 anos. Um rapaz de 28 anos e que desde os 14 padecia de um aflitivo distúrbio psíquico, diagnosticado à época como neurose. A primeira crise ocorreu quando adolescente, na calçada em frente à sua casa. Sentiu um terrível mal-estar, uma opressão no peito, sudorese abundante, dificuldade respiratória, taquicardia, um medo terrível de morrer. Enoque teve que ser levado às pressas para um hospital onde foi medicado. A partir desse dia, passou a ter crises periódicas, mas ainda espaçadas. Consultou vários médicos e passou a fazer uso de ansiolíticos e antidepressivos. Com o passar dos anos, desenvolveu uma série de rituais e cacuetes no intuito de evitar as crises. Vejam só, né? Eram recursos neuróticos de defesa, e ele os repetia certo número de vezes ao longo do dia, né? Então, vejam, uma crise de obsessão, ela pode ser percebida por um mal-estar, uma opressão no peito, né? Sudorese abundante, dificuldade de respirar, taquicardia e medo terrível de morrer, de sair de casa e por aí vai. Bom, mas continuando no caso aqui.
Quando veio à instituição espírita onde trabalhamos, já estava no espiritismo havia 6 anos. Citou o nosso livro Obsessão Desobsessão, cuja leitura o motivou a buscar ajuda. Narrou minuciosamente o seu drama, àquela altura agravado pelo fato de não mais conseguir sair à rua sozinho, não andar de ônibus, nem mesmo acompanhado, tendo desenvolvido acentuado pavor da morte, especificamente de infartos, paradas cardíacas, tudo relacionado ao coração. Paradoxalmente, quando surgia a crise de pânico da morte, o medo que o avassalava era tão intenso que lhe vinham à mente ideias de suicídio para acabar de vez com aquela agonia. Olhem só, que difícil, hein? Apresentava vários cacuetes e posteriormente assistimos aos rituais que forçosamente realizava. Mas, à medida em que narrava os seus sofrimentos, passamos a perceber a presença de entidades obsessoras com terríveis propósitos contra ele. Observando os critérios de cuidado e carinho, fomos, aos poucos, esclarecendo-o quanto à parte espiritual, ao que o próprio Enoque nos informou que já suspeitava disto, tendo, inclusive, sido alertado na instituição espírita que ele frequentava sobre essa possibilidade e aconselhando a buscar ajuda, pois não havia ali uma reunião específica de desobsessão. Isso é muito comum. Alguns centros espíritas, alguns não, a grande maioria não está equipado para ter sessões de desobsessão, não é? Então, felizmente, a casa de Fabiano é uma exceção nessas regras, né? Mas continuando, o rapaz passou a frequentar a nossa casa e a seguir rigorosamente todo o tratamento espiritual. Passou por notável transformação moral, que, aliás, já iniciara desde o seu ingresso na doutrina. E aí está a chave de sairmos das obsessões. A reforma íntima ou a transformação moral. Nas reuniões de desobsessão, ao longo de 2 anos, os seus perseguidores foram sendo esclarecidos. Enquanto isto, ele prosseguiu no tratamento médico, pois, como é óbvio, não poderia prescindir deste. Várias modificações foram feitas pelos diversos médicos aos quais recorreu nos medicamentos prescritos por eles, sem resultados efetivos no transcurso dos anos. Recentemente, passou a tratar-se com um psiquiatra espírita, por ter esta visão espiritual do caso, que conseguiu livrá-lo de medicamentos dos quais já estava quimicamente dependente, o que, como é natural, trouxe ao paciente ótimos resultados. Logo no início do tratamento espiritual, os seus perseguidores passaram a comunicar-se nas reuniões de desobsessões, realizadas sem que Enoque estivesse presente. E à medida em que iam sendo esclarecidos, foram notados ótimos resultados. Todos os rituais e cacuetes desapareceram por completo. Passou a sair de casa sozinho, a andar de ônibus e a desenvolver as suas atividades. Sua família também foi esclarecida sobre a questão, pois ainda há um grande preconceito
tanto quanto aos distúrbios mentais e quanto aos processos obsessivos. Hoje, são transcorridos 10 anos. Enoque continua participando das reuniões e se destaca por sua tenacidade em vencer a si mesmo, em superar as suas limitações. Existem, evidentemente, alguns resquícios da sua neurose, mais controlados e administrados por ele. O drama de Enoque expressa o que são os transtornos psíquicos mentais associados à obsessão e quanto o Espiritismo pode realizar em favor de criaturas que os padecem. Por que acontecem as obsessões? Você deve estar perguntando. A resposta é lógica. Pelas imperfeições morais que o ser humano traz, pelas dívidas do passado que o tornam vulnerável, fragilizando e sem condições de reação mais firmes, não é? Então, nós sabemos que as obsessões, elas existem porque se existe um cobrador, existe um devedor. E se nós observarmos toda a história do nosso planeta, desde quando éramos aqueles homens primitivos, existem guerras, violências, ataques, mortes. Então, tudo isso faz parte da nossa viagem até o momento de hoje, não é? E Jesus mesmo falou: enquanto não pagarmos ceitil por ceitil, nós não estaremos livres dessas situações. Mas a doutrina espírita, felizmente, nos mostra o caminho para isso, né? Então, nos dá a chave de como solucionarmos estas questões das obsessões. Mas continuando, se a causa das aflições não estão nos dias atuais, é porque eles são anteriores, tal como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. A desobsessão é, pois, a proposta espírita para solucionar esses sofridos dramas. O Espiritismo dispõe dos recursos específicos para o tratamento das obsessões, demonstrando com clareza que o obsediado é fundamental na sua mudança de vida, não é? Ele mudando de vida, mudando moralmente, as coisas se resolvem. Finalizando, com os acontecimentos que estou assinalando, faço do meu desafeto de ontem um companheiro novo, aprendendo a respeitá-lo e dando-lhe demonstração de que hoje sou outra pessoa, capaz de amar e perdoar, tanto quanto ele. Este é um investimento de amor para o futuro. Então, assim nós terminamos mais este capítulo. E eu espero que vocês possam aproveitar bastante, porque é um assunto muito delicado para todos os membros. Muito obrigado.